Bem-vindos a mais um episódio do podcast E se Falássemos de Fé? Novamente com o Sr. Padre Manuel Ribeiro. Bem-vindo. Obrigado. E eu quero começar já por perguntar: o amor é condicional ou incondicional? Olá a todos. Olá, Tiguinho. O amor deve ser, por natureza, incondicional. Embora que hoje, muitas circunstâncias e muitas das vezes, nós colocamos condições ao amor, colocamos cláusulas, colocamos tantas vezes obstáculos para esta entrega, porque isto também tem a ver muito com a nossa forma de estar e de pensar. A partir do momento em que nos posicionamos na nossa identidade, fechado sobre nós próprios, a outra pessoa ou se coaduna ou se integra na nossa modo de pensar e de ser, e não nós, no sentido de comunhão, de trabalhar interiormente as nossas características, a nossa personalidade em função de outra pessoa, fazer com que a minha vida também seja um gastar-se e um quietar-se com outra pessoa. O amor começa a ter condições. É assim como eu quero, é assim, assim e assado. E quando isso acontece, rapidamente aquilo que nós pressupunhamos como um ideal se torna algo palpável, com as condições A, B ou C. Então só há amor, só ver isto. Mas o amor não é isto. O amor acontece sempre isso em nós. Quando amamos verdadeira e autenticamente, o amor desmonta-nos. Ou seja, obriga sempre a sair de nós. Aquilo que eram as nossas raízes, as nossas bases, as nossas âncoras, quando nós somos confrontados com o verdadeiro amor, tudo aquilo vai ruir. Então vamos ser surpreendidos por algo diferente. É como se passássemos do nosso estado para outro estado. É como se de repente alguém nos acolhesse e nos transformasse interiormente. É como se de repente eu não percebesse muito bem o que é a minha vida e de repente tudo começa a ficar claro. Eu, até para entendermos isto melhor, eu recordo muito nos testemunhos dos pais, dos jovens pais, quando têm o seu primeiro filho, a sua primeira filha, de repente tudo muda. Aquilo que eram prioridades, que eram necessidades, quando nasce aquele ser, tudo desaparece. E fica só aquilo. E é interessante, às vezes faço a pergunta: então agora, és mais feliz? E a resposta é consentânea, comum. Todos respondem: sim, sou mais feliz. Então aprenderam que o amor é um sair, não é a vida deles. De repente aquele ser que não, olha, nem responde, nem fala, até suja mais do que faz o resto, e no entanto os pais babam-se, no bom sentido, não é? Derramam-se sobre aquela criança. E à medida que vem crescer aquela criança, e aquela criança começa a ter gestos de ternura para com eles, um abraço, um beijo, os pais sentem-se imbuídos neste sentimento e até sentem que são uns privilegiados por um amor imerecido. Porque aquela criança pura, inocente, mas autêntica, genuína, quando chega a ver do pai e da mãe, dá um beijo, um abraço, aquilo é autêntico, desmonta. Porquê que desmonta? Porque nós à nossa volta vivemos um mundo de muita maquilhagem, de muitas máscaras, e pessoas já umas mais polidas do que outras, que são capazes de ludibriar até as emoções mais autênticas. E nós sentimos muitas vezes magoados e enganados. Por isso que o amor tem que ser essencialmente incondicional. Mas para isso é preciso que uma parte e de outra se disponham a deixar-se transformar por esse amor. Isso leva-me a fazer aqui uma outra pergunta. Como é que conseguimos desapegar sem magoar? É lá, essa pergunta é difícil. Bem, o desapego é não ter qualquer ligação afetiva a determinada coisa ou a determinada pessoa. O apego faz parte de nós a partir do momento que determinada situação criou em nós uma memória, algo que nos marcou, quer do ponto de vista positivo, quer do ponto de vista negativo. Mas desapegar de alguém, vamos desapegar-nos de uma pessoa. Desapegar de uma pessoa tem que ver um processo muito interior. Às vezes acontece sobre duas formas. Numa dor, pode ser a dor por uma traição, por uma mágoa, não é? A pessoa tem que, como que assume sobre si próprio, tem que se posicionar de uma forma diferente, não pode permitir mais que aquela pessoa que a maltratou, que a vilipendiou,
que a colocou numa situação muito grande fragilidade, tem que se distanciar, tem que desapegar, tem que ser capaz de colocar de lado estes sentimentos e, de forma muito disciplinada, fazer caminho diferente. As memórias, se forem sempre recordadas, se aqui sempre lembrar, elas não sossegam. Nós temos que então deixar que a poeira assente. Por isso é preciso fazer silêncio. Não pensar mais sobre aquele assunto, nem sobre aquela pessoa. E depois entrar aqui ao outro lado, que é a oração. A gente deve colocar-se de joelhos perante Nosso Senhor, no sacrário, junto a Nossa Senhora, e dizer, olha, passa-se este problema. Eu preciso que me ajudes a desapegar desta pessoa. Tu sabes as razões, meu Deus. Mas eu não sou capaz. Mas eu vou rezar. E sempre que aquela memória vier a mim, eu rezo. E todos os dias passo caminho. Se andarmos muito bem como o tempo vai ensinando-nos e Deus Nosso Senhor vai criando em nós as condições para nos libertarmos daquela situação. Agora, o desapego de coisas deve ser para nós uma necessidade. Mas nós não somos assim. Nós apegamos a um projeto que nós temos, a uma ideia. Eu quero fazer aquilo, outro. Então estou focado naquelas coisas que às vezes não percebo que a vida está a me ensinar outras coisas ainda mais importantes que aquela, mas estou tão obstinado com aquilo que não consigo ver o resto. Então, ter esta vida de desapego faz-me perceber que as coisas não existem para mim, mas existem para meu uso. Uhum. Hoje tem esta casa. Às vezes digo muitas vezes isto. A casa onde nós vivemos. Ainda há bocadinho estávamos aqui a conversar sobre as casas e a construção de uma casa. A casa, quem faz a casa são as pessoas que lá vivem. E as pessoas que lá vivem fazem a casa ou constroem a casa segundo o seu ideário. Gostam das portas de cima a baixo, gostam se calhar de cores multiformes. Tudo bem. Mas não é a casa que me condiciona, são as pessoas que lá estão. Eu posso ver naquela casa até sumptuosa ou ver uma casa de madeira. O importante não é a estrutura, mas é as pessoas que estão lá nessa estrutura. E quando nós começamos a perceber isso, entendemos que este desapego está nas coisas. As coisas existem para nós estarmos próprios. Só que às vezes não é assim. Mas custou-nos tanto a construir esta casa, Sr. Padre. Estamos a pagar ao banco, agora está quase a pagar e agora vamos largar tudo isso. Faltava. Por que não? Isto é importante. Não é o mais importante. Porque até podemos ter estas coisas, mas a partir do momento que nos falta aquela pessoa ou aquelas pessoas que davam cor, que davam brilho, que davam sentido, de repente percebemos que estamos no meio de 4 paredes. Estamos num ambiente frio, porque falta o calor das pessoas. É como nos carros. Não importa o carro que temos. Podemos ter um Ferrari ou podemos ter um Fiat Punto, não interessa. As coisas existem para ter uso. E se nós temos gosto de ter um carro diferente, e se temos a possibilidade de ter esse carro, temo-lo. Não é para sermos vaidosos, não é para nos mostrar, é para ter o fruto das coisas. E é preciso coragem para isso. E não é só coragem, é preciso categoria para essas coisas. Eu digo muitas vezes isso. As pessoas às vezes têm, eu ouço algumas pessoas a dizer-me, Sr. Padre, eu gostava de ter carro X, ainda tenho dinheiro para comprar, mas não compro porque estou com medo que o povo vai dizer. Disse, mas o povo vai falar sempre. Mas você vai se privar de um gosto seu. Você não gostava de ter essa experiência, não trabalhou até para isso. É que nós, quando vemos o trabalho, vemos só os resultados. E o que está por trás? Os sacrifícios, as abnegações, não é? As contrariedades, noites sem dormir, a disciplina que é preciso ter, os investimentos que foram feitos, não é? Aquele é o resultado, é o colorário de todo um trabalho invisível. De toda uma disciplina invisível que não se vê. Agora, se eu tenho gosto, eu fazia querer daquele determinado carro, por exemplo, tenho. Mas precisamente categoria para isso. Lá está. Não é só termos dinheiro. As pessoas têm muito dinheiro, mas dão um Ferrari que fica mal. Fica lá mal. Que não tem jeito para aquilo. Nota-se que está ali colado. Não. Nós temos que perceber que a nossa identidade também tem as nossas características. E há determinados perfis, por exemplo, determinadas formas. Até um carro fala muito de nós próprios. Não é? Te diz muito do nosso próprio caráter. Cai-nos bem. Fica-nos bem aquele carro. É como um casaco, umas calças, um sapato, uma sapatilha. Há coisas que nos caem bem. E nós temos que viver isto com muita naturalidade. Sem criticar, sem julgar. Ora, o que é que quer dizer com isto? Quero dizer que as coisas existem para nosso usufruto. Para nosso bem. Termos a casa, termos o carro, termos o texto. É para nós usarmos as coisas. Não ficarmos reféns delas.
E muitas vezes até ficamos reféns, por exemplo, de fotografias ou até de objetos que nos foram dados por um familiar que porventura até faleceu. Ficamos tão presos àquelas coisas, não são coisas. E às vezes eu vejo, por exemplo, em muitas senhoras o estarem vestidas de negro a vida toda. Porque pensam elas que deixando de ter um vestido negro, que esquecem a pessoa que faleceu, o marido, por exemplo. Não é nada disso. Não esqueceu. Não é a roupa que nos faz esquecer. Mas temos de estar sempre com o semblante carregado, pesado, sempre com uma autocomiseração, como que isso fosse o não esquecer daquela pessoa que privou connosco. Não. Passa a vida. Viva a vida. E é no viver da vida que vamos percebendo que aquela memória que aquela pessoa tem na minha vida está lá presente. Está encaixada no meu perfil, na minha identidade. Eu sou quem sou graças à experiência que vivi com este homem, que vivi com esta mulher, num casamento, não é? Com o meu pai, com a minha mãe, com os amigos. Estão enquadradas na nossa vida. Isto também diz respeito aos afetos. Às vezes estamos apegados a ideias, a imagens, a pessoas até. Desapegamos, cria liberdade. Porque o desapego gera liberdade. Liberdade de quê? Não estamos condicionados. Sobre determinada coisa, a liberdade de podemos fazer outras coisas. Agora aqui atenção. É que este desapego muitas vezes é usado para criarmos relações de libertinagem. E relações sem compromisso. Não. Agora o verdadeiro afeto gera compromisso. Gera lealdade. E lealdade, fidelidade. E nós temos que perceber o que é o verdadeiro apego ou o falso apego. Um verdadeiro apego, nós temos que lutar com unhas e dentes. É o amor. Eu agarro ou não largo. Quando um jovem ou quando uma jovem encontra o amor da sua vida, lá por ele. Deve esforçar-se, deve se dedicar. Não desistir. Deve ter apegado àquela ideia para construir em conjunto. Claro, com o diálogo que é próprio, que é preciso ter. Não é? Quando os nossos pais atingirem um estado já de carência e de debilidade, de fragilidade, devemos estar como filhos preparados, prontos para acolher e ajudar. Da mesma maneira que quando nós nascemos, eles fizeram isso connosco. Mudaram-nos fraldas, tiveram paciência connosco. Se calhar nós repetimos 10 vezes: ó pai, o que é aquilo? E ele respondia sempre com toda a paciência. E às vezes quando eu o nosso pai a perguntar 10 vezes a mesma coisa, à terceira vez: ó pai, outra vez? Eu disse isso. Estão a ver? Agora, há apegos que nós temos que manter. E temos que lutar. Agora, há outros apegos que nós também temos que ter a liberdade de nos afastar deles. Há vezes ideias que nós construímos das pessoas. Nós às vezes amamos ideias. Não amamos a pessoa em causa. Amamos a ideia que criamos dessa pessoa. Começamos a idealizar. Nós temos um projeto daquilo que é o homem, aquilo que é a nossa mulher. Então, estamos à espera de construir. E à espera que ela seja aquilo que eu quero que seja. Ou que ele seja aquilo que ela quer que seja. Não. E depois quando há um choque de realidade, quando ela diz: mas tu não és assim. Mas nunca fui. Mas nós amamos uma ideia. A ideia que construímos daquela pessoa. Daquilo que fomos vendo, mas que ouvimos pouco. Porque se temos a ouvir com atenção a outra pessoa, ela vai dar sinais daquilo que ela é. Mas nós estamos tanto no nosso imaginário que criamos uma narrativa. Não é? E este desapego que é preciso ter. Agora, temos de ter esta liberdade para perceber isso. Agora, se esse apego me magoa, então eu tenho que ter atenção, tenho que fugir. Fugir no sentido de afastar-me. Mas confrontar. Se olha, esta situação magoa-me, então eu vou sair. Mas encarar de frente. Não há forma covarde de fugir, esconder-se. Não é? Ou refugiar-se em comprimidos. Não, vamos enfrentar a situação. E vamos rezar. Aqui é fundamental a oração. Se nós rezarmos e pedimos ao Senhor que nos indique o caminho, qual o roteiro, a forma, Deus faz o resto. Nós quase nos damos passivos no bom sentido da palavra. Deus ajuda. Pois as coisas acontecem. Mas vai doer. Vai sempre. Tudo que muda dói. Mas a mudança constrói. Sim, eu também acredito que esse desapego por vezes é difícil porque a sociedade nos incuta a ideia que não devemos desistir. E eu acho que, também é bom desistir quando isso nos está a causar dor. Podemos lutar por aquilo que temos, também não é desistir logo, mas sim, quando aquilo já nos causa dor, sofrimento, também é bom desistir e largar. Exatamente. Nós também não podemos viver numa autocomiseração, numa autopermanente, não é? Por amor de Deus. Não é dizer assim: pronto, esta é a mulher da minha vida, vou lutar por ela. Mas quem é que diz que é a mulher da tua vida? Dizes tu? Não é? Mas à tua volta, os sinais que tu tens
É tudo menos isso. Então, se sinais não são esses, então abre os olhos. Quem diz isto, quem diz esta situação, diz em qualquer, até num ambiente laboral. Se eu não me sinto bem naquele espaço, se eu não me sinto comprometido, se eu não estou motivado, desde as uma, ou eu vou-me motivar, automotivar, encontrar formas, então vou procurar outro caminho. Se aquele ambiente de amigos, até vamos todos ver a bola, tudo porreiro, mas depois há ali momentos em que nós não sentimos bem, ou porque eles falam mal dos nossos amigos, ou porque estão sempre com o chicote nas mãos, ou porque criam sempre na maledicência, na injúria, chega a um ponto que isto cheira a toxicidade. Então temos que afastar disto. Mas não tenho amigos para sair. Arranjas outros. Estás sozinho. Estás a ver? Eu acho que é mais por aqui. Agora, nós temos que perceber o que nos faz bem e o que nos faz mal. Lá está. É importantíssimo também este autoconhecimento. Se eu faço olhar para mim e percebo quem é que eu sou, o que é que eu gosto e, sobretudo, o que é que eu não gosto, ajuda-me a posicionar e a escolher corretamente as pessoas que estão comigo. E ter a capacidade de falar de forma franca com outras pessoas. Isto é muito importante. A falar sem estar à espera de retribuição, seja ela positiva ou negativa. Isto é, falar de uma forma neutra, uma escuta neutra. Tentar fazer juízo de valor. Quando a gente fala com alguém, já está a pessoa está a fazer juízo de valor sobre aquela pessoa. Não, está a falar, ou vou até ao final. Até é contra ti, mas escuta, tenta perceber. E se calhar aí, nessa forma neutra, vamos percebendo e vamos entendendo. E se houver isso, se calhar aquilo que parecia ser incomportável, não é? Isto é, incomum, pode se tornar comum. Porque é um trabalho de conjunto. Não é? E o trabalho quando é de conjunto, as coisas acontecem. Mas voltamos à nossa vida pessoal e íntima. Situação que nos faz bem, desde uma. Ou disponho-me a reverter o processo, e isso implica o processo comigo, com o outro ou com outros, não é? Se isso não acontecer, nós temos de ter também esta humildade e grandeza interior de assim, ok, olha, não há mal nenhum de desistir. Está a fazer bem, já percebi o caminho é por aqui. Não vou continuar a lutar feito tolinho, maluquinho, não. Vou sair para trás, vou refazer o meu caminho, vou-me retemperar, refazer, restaurar, perceber o que é que aprendi neste processo e vou voltar a fazer outro caminho, se calhar pelo lado esquerdo. E se calhar no lado esquerdo, já com estas ferramentas todas que aprendi, todo este processo, todo esse sofrimento, se calhar vou evitar alguns erros e se calhar vou encontrar a solução. Faço um investimento, às vezes os investimentos de negócios, não é? Vou por ali, mas às vezes insiste e já sei que aquilo não vai funcionar. Já sabemos. Mas nós, para não ficarmos mal connosco próprios, dizer que a nossa ideia que era errada, andamos ali. Não, saiamos. Fazemos de outra maneira. Nos afetos, nas relações, com os amigos, é a mesma coisa. Acho eu. Certo. E é curioso que nesses momentos e acontecimentos de amor, por vezes também surge o ódio. E o ódio tira-nos vida, não é? Exatamente. O ódio é o resultado da raiva, da frustração. Porque aquela pessoa não é como nós queríamos, não é como nós sonhávamos que ela era, ou então nós... sabes que amar é um prejuízo. É um ato de prejuízo, porque quando queremos amar, nós corremos o risco de darmos-nos por completo, não é? De entregarmos o nosso coração, o nosso tesouro. E às vezes as pessoas não reconhecem isso, não são capazes de perceber esse gesto. E nós dizemos, mas eu dei, eu fiz, eu contou, e ele nem reconheceu, nem valorizou. Isto é injusto. Ok, está certo, é injusto. Mas nós temos que perceber que temos que interiorizar esta ideia que temos que parar de vez de estar à espera sempre de retribuição de tudo que nós fazemos ou nós damos. É um mau princípio. Temos que entender que amar é sobretudo um exercício de oferecimento, de doação. Amar oferece-se, não se retribui. A retribuição é uma consequência do amor genuíno, em que outra pessoa, ao sentir esse amor, não consegue não amar. É um contágio. Fica de tal maneira assim contagiada com aquele gesto que ela transforma-se também. Agora, quando isso não há essa retribuição, lá está, nós também temos que aprender. Diz assim, pronto, não deu, mas pelo menos eu aprendi com isto. E quando eu me disponho a amar, eu sou capaz de perceber que aquela situação, aquele acontecimento, aquele processo transformou-me. E isto é que é o bonito. Que me transformou.
descobri em mim coisas que nem sequer pensava e imaginava e que fiquei feliz. Estás a ver? E isso é importantíssimo. Então começa a perceber que o amor é um ato de oferecimento. E aquilo que era para ser lugar do ódio ou da raiva, não é que não estejam lá. Mas depois nós pegamos naquilo e transformamos-los. Porque o ódio mata. Ficamos aquele ódio, aquilo fica-nos cego, ficamos a visão obtusa, ficamos envenenados interiormente, estamos ali sempre numa guerra. Cá dentro. E depois aquilo, o que acontece? Nós estamos sempre a buscar aquelas ideias ao fundo do saco. Saca. Ai, que vai ser uma ruminação. Não é? Como um ruminar. É ideia, então, ruminar. Só que depois, tanto vamos ao saco, vamos querendo o buraco. Tanto cavamos. Quando vamos por ela, caímos lá. Aquele ódio vai nos levar para as trevas, para a escuridão da nossa vida. E depois, nada que aconteça na nossa vida, de bom e de belo, nós não vemos, estamos bem das trevas. Estamos com aquela ideia focada. É que se de repente nos colocassem umas palas, nós permitimos que nos colocassem essas palas e vivemos naquele registro da dor e do ódio. Não sorrimos, nunca mais somos capazes de ser afetuosos, passamos vidas desconfiadas, a nossa boca só diz venenos, tem veneno, critica, julga, faz, Não estamos em paz, depois não dormimos, depois comprimidinho para dormir, não é? Porque estamos completamente desassossegados. E até podemos rezar, mas não rezamos, nós usamos palavras, porque não permitimos o perdão, porque eu não me perdoei a mim próprio. Eu próprio me coloquei aqui, então tenho o ódio, contra o ódio, o perdão. Mas o perdão, isto é, as pessoas dizem, mas pá, agora esqueço e já está. Isto é não, há pessoas que aparecem na nossa vida como um livramento, é para nos livrar de algumas coisas. Não é? Nós temos saudades das pessoas que são importantes para nós, mas também temos saudades, também saudade também gera em nós percebermos aquelas pessoas que passaram por nós, ainda bem que passaram, mas já foram embora. Exato. Já não estão comigo. Portanto, já foram. É um alívio. E portanto, se eu entender este momento de ódio como um alívio, isto é, como vou aliviar, que vai sair de mim, eu começo a ter vida na minha vida. Agora, não posso é ficar preso a este sentimento. E tenho que ter a capacidade, e sobretudo muita humildade, eu também o conhecimento de mim próprio, de perceber que aquilo me está a destruir. Então a oração tem um papel importante aqui. Não é? É o reconhecimento e pedir ao Nosso Senhor, olha Senhor, eu estou com esta raiva cá em mim. Pá, fulano ou beltrano fez-me isto. Eu não consigo sair da cabeça. Olha, mas eu quanto mais pensar nisto, eu sei que isto não vai me destruir. Vai ficar que isto agora é um ratinho pequenino. Mas se eu continuar a alimentar este ratinho, pensar nisto e criar sentimentos e emoções à volta disto, aquilo que era sempre pequenino vai ficar aqui um tubarão. E pôr lá quem manda nele. Então, em vez de eu mandar nele, já mandei ele em mim. Estou condicionado por ele. Aquele sentimento condicionou a minha vida. Eu perdi a minha liberdade. Sou escravo daquele ódio. E olha, tanta gente escrava desse ódio. Tanta gente escrava. E a gente diz, larga isso. Só que a pessoa diz assim, habituou-se a viver com esse. Habituou-se àquele registro. Com miseração. Sabe bem. Se larga isso, mas larga e faz o quê? Deixa-se surpreender pela vida. Eu não sei o que vai acontecer. Só Deus sabe. Mas coloco-te nas mãos de Deus e se liberta-me. Mas já lá está. Quando a gente tem que se libertar, vai magoar. Porque o nharro está cá. E não se vai lá a esfregar, nem que ele esfregue que ele dói. Mas tirar aquele nharro que é para a gente ficar outra vez brilhante. Mas tem lá uma esfrega. Sem esta esfrega a gente não sai. Agora temos que nos expor que isso aconteça também. Mas para evitar que isso aconteça de forma muito séria, convém, lá está, é importante o autoconhecimento. Convém, previamente, quando isso acontece, a gente posicionar-se logo de uma forma diferente. Aconteceu isto, ok, não posso. Eu não posso deixar que este sentimento me domine. Este autocontrole é muito importante. Não posso deixar que ele me domine. Às vezes domina, mas não posso. Então vou rezar já. Pai, está-me a acontecer isto, meu Deus, olha, tens que me ajudar, vamos embora, vamos lá. Eu confio. E paulatina e gradualmente as coisas vão se transformando. E a gente vai se libertando. Pronto. Muito bem, foram aqui umas belas dicas. Fomos desde o amor ao ódio e como conseguir libertar e amar sem condições. Acho que foi um belo episódio. Quero agradecer mais uma vez. Quero também, sei lá, para casa ou onde nos estiverem a ouvir,
que podem sempre colocar também questões que nós cá iremos responder às mesmas. Sr. Padre Manuel, muito obrigado por este episódio. Obrigado. E até breve, não é? Até ao próximo.